Pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Breitstraße e hoje eu estou aqui para falar do livro Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. E hoje não tenho a companhia da Malu. A Malu está de licença médica, nada grave. Ela passou por uma cirurgia nos olhos, então ela está descansando um pouquinho da leitura. Ela já leu essa meta aqui que a gente vai comentar hoje, mas ela não pôde gravar. Então, para não deixar vocês sozinhos sem um vídeo hoje na quarta, eu resolvi vir aqui, infelizmente sozinha, falar dessa meta, que contempla os capítulos 39, 40 e 41. Já bem no finalzinho, ó, já estamos chegando no final do livro, né? E falta pouco, e eu tô com uma impressão assim de que nada muito interessante vai acontecer. Mas enquanto isso, antes de falar da meta em si aqui desses capítulos que a gente leu, eu queria aproveitar esse espaço aqui, porque eu acho que a gente não vai demorar muito eu não vou demorar muito hoje para comentar esses capítulos não, até porque nada de muito novo acontece, né? Vocês já sabem, quem já acompanhou nos vídeos passados já tem uma noção assim que a gente tá vendo esse lenga-lenga da Nina, né, o André, o Chatonildo, e assim vai, essas palavras minhas, tá? Não tô aqui colocando palavras nem na boca da Malu nem da Nani. A Nani também tá acompanhando com a gente, e ela tá, acho que, próxima da meta, se não já na meta. E assim, a gente já tá um pouco cansada desse. Eu não sei se vai mudar, tá? Mas assim, eu tenho um pouquinho de esperança de que a gente vai ter alguma coisa para frente, talvez, mas não sei. Também já não sei mais o que esperar do livro. Mas eu queria também aproveitar aqui, para quem não conhece ainda o canal, para quem chegou aqui agora, ou para quem está me vendo aqui sozinha, saber que nós somos três, né? Sou eu, a Tatiana, a Malu e a Ariane, a Nani, e nós fazemos nós temos esse canal já há 2 anos e pouco, acho que em abril a gente faz aniversário. E então devemos ter feito aniversário já agora no mês passado. A gente começou com o projeto Shakespeare, ou seja, lendo uma peça de Shakespeare por mês, e também uma outra leitura de um livro, né, um pouquinho maior, em que a gente consegue ler bem devagar. Então as metas são semanais, então a gente estabelece assim, são metas que são boas, né, para quem não tem muito tempo para ler, e a gente leu muito assim devagar o David Copperfield, e foi muito legal, foi muito gostoso, né? Então a gente começamos com o top do Shakespeare, com Hamlet, o meu top, né? E a Malu, a controvérsia. A Malu já vai falar que é outro. Mas a gente começou e desde então lemos muita coisa boa. Assim, as peças do Shakespeare só fazendo são separadas. Quem vai buscar ali vai ver que no começo estava, né, como todo bom começo, estava tudo meio misturado ali. A gente estava lendo e fazendo vídeos enormes de mais de 1h30 para comentar um ato de uma peça e mais alguns capítulos do David Copperfield, e depois a gente resolveu dividir e ficou bem melhor. Então hoje em dia a gente faz assim, a gente continua lendo peças do Shakespeare. Agora a gente está com o Mercador de Veneza, já fazendo propaganda. Quem tem interesse, a gente começou agora o ato 1 comentando, e a gente vai comentando devagar, e nos grupos, no nosso grupo do Telegram, que eu vou deixar a descrição aqui, a gente tem sempre as conversas ali com o pessoal que já faz parte, que acompanha a leitura. Não precisa acompanhar todos, mas quem gosta, né, e está lá, pode entrar e participar do nosso chat ali. A gente tem 2 chats separados, um é para o projeto Shakespeare e o outro é para essa outra leitura que a gente faz, que saem normalmente os vídeos de quarta, que é hoje, e atualmente até junho nós vamos terminar, né, a Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. E depois, não tem nada programado ainda, mas a Malu já deu um spoiler aí do que poderia ser.
A Malu tá com muita vontade de ler Don Quixote. Tava assim, vendo o que poderia ser, e daí ela falou assim: não, talvez a gente deixe Don Quixote para começo do ano que vem. E ela fez uma sugestão, e assim, eu de pronto assim falei, para mim tudo bem, a gente só precisa conversar com o pessoal e entre a gente ali para ver se vai funcionar. Mas a proposta da Malu, para quem acompanha já sabe que ela até fez essa proposta, é este aqui, ó, nem tirei do plástico, ó, as pessoas fanáticas do plástico, vou aproveitar para fazer isso aqui, ó, com vocês aqui no vídeo ao vivo. Ó, a sensação de tirar do plástico. Os Demônios do Dostoiévski. Vou deixar o plástico aqui. Eu não li ainda, tá? Tava no plástico, né? Vocês viram. E eu tenho muita vontade de ler, até porque eu já li O Idiota e já li Os Irmãos Karamazov. Esse aqui estava na lista de um tempo, assim, e eu queria. Eu pensei já várias vezes em começar, e eu acabei não começando sozinha. E eu acho que seria interessante. Eu não sei vocês podem até dar uma analisada aí. Eu acho que vai ser um livro interessante para gente, um livro que toca, e como sempre, um Dostoiévski, um clássico, ele traz referência ao que a gente. Todo bom clássico traz alguma coisa que a gente remete e consegue fazer uma análise da nossa própria realidade, né? Então, é por isso que muitos livros que a gente lê, que são clássicos, a gente fala, como que, né, esse livro é tão atual? E eu acho que esse aqui faz parte de um desses, assim. E eu me lembrei agora da Montanha Mágica, que a gente leu no final do ano passado, e esse também, é que eu não estou com ele aqui, mas esse também a gente pôde fazer bons paralelos aí, apesar, né, claro, os tempos são diferentes, mas a gente consegue estabelecer esse tipo de relação, e é isso que é bonito da literatura. É fazer isso aí acontecer, né? E ver que você pode ler um livro que foi escrito há 100, 200 anos, até um Shakespeare, foi o cara que inventou o humano, né, na literatura, no teatro, né? Então, as personagens Shakespeare são muito. Representam mesmo aquilo que a gente tem como estereótipos de pessoas, né? Então a gente aprende a ver isso, e isso aí é muito legal. E vai ser bem forte essa questão no Mercador de Veneza, né? Que a gente está lendo. Então eu já fiz aqui alguns minutinhos de propaganda e de coisa. Então, vocês que estão aqui assistindo o vídeo, Malu, Nani, que não estão aqui comigo hoje, por favor, vamos ver se a gente consegue convencer o pessoal. E se a gente quer, né? Porque quem dá aqui o bom é disso, como o canal é nosso, quem escolhe é a gente, então a gente pode fazer. Tem muita gente que já pediu vários livros para a gente fazer a leitura, mas a gente tem que ir um de cada vez. A gente normalmente faz uma leitura de um livro grande assim em vários meses, né, de 4, até pode chegar até 6 meses. A gente normalmente faz 2 grandes leituras no ano, né, de algum livro, um calhamaço que a gente fala, e aí a gente tem que fazer essa escolha. Eu acho que os clássicos, que esses livros desafiadores são interessantes. A gente lê Ulisses, Ulisses é um grande desafio na leitura, e eu acho que foi muito bom ter lido aqui, né, com vocês, e a Malu também. A gente foi discutindo e descobrindo as coisas, e eu acabei me apaixonando pelo livro, e não é uma leitura fácil, mas enfim, nada é o que é fácil na vida. Então a gente tem esse prazer, né, então acho que de conversar sobre o livro enquanto está lendo, e isso aí que traz um algo a mais, não é só a leitura para acumular leitura. Então, eu acho que a gente pode e deve dividir leituras, né? Por isso que eu vivo perguntando ou me inspirando no que as outras pessoas estão lendo, mas nas pessoas mais próximas ali, desse nosso círculo de leitura, e a gente normalmente às vezes combina leituras juntas, né? E para poder comentar realmente, porque daí ficam coisas que a gente quer falar com alguém e não tem, às vezes, quem que leu aquele livro ali, e o mais legal é quando você lê ao mesmo tempo, porque daí você pode pegar detalhes que você, depois de um tempo que você acabou o livro, você vai acabar esquecendo, né? Isso é natural.
Então acho isso bem legal. E, bom, eu acho que a gente pode começar agora com os capítulos. Eu vou voltar aqui, nós estamos... eu fiquei com muita... Apesar de eu saber que esse coronel aqui não é a flor que se cheira, eu também fiquei com dó dele, sabe? Porque o capítulo 39 é o depoimento do coronel. E, para variar, a Nina enganou ele de novo, né? Só para variar um pouquinho. Tudo bem que ele sempre foi apaixonado por ela e que fez, né, que tramou não, mas enganava ou fazia apostas ali com o pai da Nina, e que não era nada bom, né, nada gentil da parte dele, digamos, mas ele sempre teve essa paixão pela Nina, e o que mais me deixa triste é que ele, assim, apesar, ele não é uma pessoa boa, né, assim, em ter feito isso aí, mas essas chantagens, né, com o pai da Nina, mas o jeito que a Nina o trata é muito, muito pesado, assim, porque ela simplesmente se aproveitou, né, da situação dele, assim, e ele bancou praticamente a Nina, nos tempos de Rio ali, depois que o pai dela morreu. E depois, quando ela foi se casar com o Valdo e foi lá para casa, depois, quando ela retornou também, ela teve lá vários, né, vários períodos ali em que ela realmente, eu até comentei com a Malu, acho que foi em algum vídeo passado aí, acho que foi um vídeo que a Malu acabou fazendo sozinha, que ele dava presentes caros e ela desdenhava e jogou, aquela cena dela jogando, que ele descreve, né, ou ela, não lembro, jogando o relógio que ele deu de presente para ela, um relógio caro, que ela joga e o carro passa em cima, sabe, um negócio assim que pela descrição ele ficou assim extremamente chocado e abalado, né, com a atitude dela. Dá para ver que ela é uma pessoa assim, eu fiquei com certa dó dele, até assim por conta dessa cena, assim, né? E agora, quando ele faz esse depoimento, ela voltou, né? Então ela estava lá ela estava na chácara, voltou lá doente, né? Voltou para a chácara. E aí ela resolve e fala com o Valdo lá que ela tem que voltar e passar um tempo no Rio. E ela já avisa e já vai, né? Ela faz isso. Antes ela tinha queimado todos os vestidos dela de festa, tudo. E todo esse tempo que ela estava lá ainda na chácara, que ela estava lá tendo o caso com o próprio filho. E, ou seja, ela não deixou de chocar, né? Até o momento, assim, mesmo doente. Ou a gente não sabe se a doença é realmente o que é a doença, né? Mas enfim, ela vai para o Rio. Pelo depoimento do coronel aqui, ela contata ele e fala assim, não, vamos nos encontrar, eles se encontram, ela é estúpida ali no começo, e daí acaba que o coronel faz compras gigantescas com ela, né, ela compra tudo que ela quer, e ele vai lá e né, vai passando o cheque para cima e para baixo, que eu creio que, não sei se naquela época tinha cartão, mas enfim, ele passa, ele praticamente esgota as reservas que ele tinha, né? Ele tem consciência disso, que ele está fazendo isso, e aí no final ela pega e fala assim, você me espera aqui que eu preciso fazer uma coisa e eu já venho te encontrar. E nisso ele a segue, porque ele meio que desconfia que tipo, ela está enganando ele, e ele vai atrás dela, vê que ela entra num consultório de um médico lá. E esse médico, depois ela sai e ele vai lá conversar com o médico, pede para ele, aí eu não lembro se foi o dia seguinte, mas assim, ela pega e vai embora, entendeu? Ela pega as coisas dela, aquele mesmo minuto ali, ela pegou, saiu do médico, sei o quê, e ela pega e vai embora para a chácara, para casa novamente, ela viaja e larga ele lá. E ele descobre pelo médico, o coronel, que ela já estava lá há 15 dias, né, lá, e foi a consultas, ou seja, lá no médico, e o médico fala que ela realmente tem... foi no dia seguinte que o coronel foi lá, né, então... Mas ele fala que é tarde demais, né? Tarde demais, e infelizmente ela tem alguma coisa que não tem cura. E
o coronel fica ali, né, meio abalado e meio não, mas não sabe que se tá mais abalado pelo que o médico falou ou por ela ter ido embora, né. Aí ele termina assim, ó: "Agradeci e saí", né, porque ele descobre que ela partiu, que ela foi embora ontem à noite. "Era assim, teria de ser sempre assim. Que me importava julgá-la? Eu a aceitava tal qual ela era. Assim eu a tinha amado, e sentia, dolorosamente, que na tarde anterior fora talvez a última oportunidade na vida em que eu a vira. E fora melhor assim, pois regressava para mim ao altar de onde nunca deveria ter baixado", né. Então, ele fala, na verdade ele até preferiu ficar com essa imagem dela aí, porque ele realmente ela nunca deixou de ser assim e ele tem consciência disso. E aí nós vamos para a quarta confissão de Ana. Eu gostei do jeito que começou: "Sou eu ainda", né. Daí a Ana tá lá com aquele negócio do ciúme dela, falando sobre a questão da Nina e não sei o quê, falando da doença, né, porque ela vai lá conversar com as empregadas, aí eu achei interessante que ela falou assim aqui na 402: "Pela primeira vez acreditei naquela doença", né, porque ela viu, como como ela estava, né, como a Nina voltou ali para a chácara, né. E acontece que o dia que ela volta, eles fazem ali, ela tá narrando aqui o que aconteceu quando ela voltou, né, e eles fazem um jantar, meio atípico ali, porque daí eles juntam todos para fazer o jantar, descem né, as coisas de jantar e tudo, fazem um jantar, a comida especial e tal, então eles meio que revivem os bons tempos da casa, né, e até o Demétrio tá animado, né. E a gente não sabe se, assim, que ele estava sendo falso, mas ele estava, né, ele estava ali meio que falando assim: "Ah, que bom", e aí ela fala assim: "Ah, o Demétrio não representara senão uma comédia. Via-se que não acreditava na doença de Nina, nem nos motivos da sua viagem, nem em coisa alguma que viesse dela", né. E aí, por quê? Porque ele foi todo meio que simpático durante a janta, e daí ele comentou que ele até fez insinuação que a gente não sabe, daí que ao menos eu não tive essa impressão de saber por esse texto aqui, se o Demétrio sabe alguma coisa da relação da Nina com o André. Por quê? Porque ele falou assim: "Ah, mas aqui a chácara, você precisa fazer mais coisas, a chácara aqui não vai te ajudar", né, próprio Demétrio fala. E é interessante que ela fala assim: "Demétrio, sem dar à sua voz o menor tom de ironia". Ele fez a proposta, assim, para ela. Mas a gente moça aqui, André, por exemplo, aí ela, e a Ana, que levou o guardanapo à boca asfixiada, né, morrendo de vontade de falar alguma coisa, e aí ela fala assim: "Não se poderia imaginar Demétrio ingênuo a ponto de ferir sem querer um assunto daquela natureza", ou seja, da natureza do André, né, dela com o André. E aí ele até chegou a propor que ela fosse fazer caça com o André, sabe. E aí eu achei, engraçado aqui. Então a gente não sabe se o Demétrio sabe, né, se ele tá fazendo de propósito ou não, se ele tá sendo falso, mas aí, o que acontece no final ali, o Demétrio vai para o piano, começa a tocar músicas, né, animadas ali e tal, e ela começa a dançar, ela pega o André para dançar com ela, e ela fica tirando sarro dele, e todos ali, tem aquele pequeno momento de felicidade, de alegria e o Demétrio bate o piano lá, a tampa do piano sai, e saem sai da sala correndo, a a Nina começa a chorar, ou seja, acaba meio que um barraco ali, entendeu? Vira aquele momento bom ali que estava acontecendo, de repente acabou. E aí a gente vai para o diário do André, que é praticamente a mesma descrição da chegada da Nina, só que pela visão do André, né. Aí ele comenta que ela chegou com bagagens e muitas coisas e tal,
ela falou que ele percebe que ela chegou mal, ele fala: "A fisionomia mostrava-se tão alterada, sua respiração era tão cálida, que imaginei que ela não tivesse forças para se levantar. Sentei-me no sofá, obrigando-a a acompanhar-me". E aí, bom, ele percebe que ela não tá bem, e o que acontece é que ele meio que descreve mais ou menos o que aconteceu ali, né, fala, mas isso descrevendo o lado dele, como ele estava se sentindo ali, né, naquela chegada, de volta à casa da Nina. E ele termina assim, tentando lá dar uns pega nela no própria sala lá que eles ficaram, propõe, né, para ela que eles fujam dali e que eles vão para, né, simplesmente saiam de lá e vão viver a vida deles. E aí, tem esse diálogo, termina com o diálogo deles, assim, ela falando: "Não, não, André, aqui não, pode vir gente, cuidado". E o André falando: "Ah, mas há tantos dias", e ela falou: "Não, hoje não". E esforçando-se para fugir ao peso do meu braço, né, do André, ela fala: "De agora em diante estaremos sempre juntos. Espere, você verá como serei inteiramente sua". E puf, termina com os nossos famosos pontinhos aqui, ó. Aqueles pontinhos que de vez em quando aparecem, que não aparecem sempre, às vezes aparece até no meio do texto e que a gente não sabe se é alguma coisa para preencher ou não. A gente ainda não descobriu, e muito menos os símbolos ou os números que aparecem às vezes em algum diário. Enfim, não sei se isso aqui vai ser explicado no final, ou no final aqui do andar da carruagem do livro, mas espero que sim, até porque a continuação do Diário do André, número X, não sei quanto aqui, também começa com aqueles pontinhos do que terminou, no 43, tá? Então, não sei, vamos ver. O que é que vai fazer esses pontinhos, o que vai ser essa ligação. Eu sei que a nossa próxima meta vão ser os capítulos 42, 43 e 44, que são a última narração do médico, né? Então o médico vai falar de novo aqui. A continuação do Diário do André, provavelmente o médico deve falar da situação da Nina, né? Não sei, eu tô achando que sim. Não li ainda, mas eu acho que é isso. Então 42, 43, continuação do Diário do André, e o 44 é segundo depoimento de Valdo. Então, nós vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Nesse meio tempo, acho que já faz um bom tempo que nós não temos mais a notícia do Timóteo, né? Vamos ver se agora, com a Nina voltando, ela vai voltar e vai falar com ele, ou não. Então, vamos ver. Creio que ele deve aparecer de novo, porque ele tem alguma explicação para nos dar ali, os dois, Nina e Timóteo, para ver qual que era a tal trama que eles faziam ali, né, para acabar ali com a casa e tudo. Então a gente tem que ver agora o que é. Então ficamos para a próxima semana para comentar esses capítulos, e vamos ver, né? Eu não estou muito empolgada porque eu não tô, assim, eu estou gostando do livro, mas não é aquele livro que, nossa, me dá vontade de ler. Até por isso eu até comentei com a Malu. Eu acho que foi muito bom a gente estar lendo de semana em semana, porque eu tenho aquele sentimento, ó, tá, eu leio 3, não é muito pesado, é bem tranquilo de ler esses 3, porque não são muito grandes, e depois eu penso, só daqui... Quando eu já estou ficando cansada daquele... do André, aquele negócio, ai, Nina, e todo mundo, Nina, só Nina, 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 aí a gente pega e vai, pronto, faz uma pausa, vai para a próxima semana, aí na próxima semana, tudo bem, agora tá tudo bem, lê de novo. Então, tô meio que com esse sentimento, com esse livro, não, eu acho que talvez se eu fosse ler de uma vez assim, num ritmo maior, mais rápido, eu não ia gostar muito não. Mas assim tá indo, né? Então daí fica a discussão de que será que como a gente lê interfere de como a gente gosta ou não de uma leitura. Mas enfim, acho que a gente pode discutir, comentar aqui. Então eu peço para vocês, não se esqueçam de dar um like nesse vídeo, de assinar, tocar o sininho para os lembretes de quando tem vídeo para vocês, e de compartilhar com quem vocês acham que vão gostar do nosso conteúdo. Ajudem as primas a chegarem aos 1000 assinantes, senão vocês não têm direito de escolher uma leitura para a gente comentou, não sei se vocês lembram, que quando chegássemos aos 1000, a gente ia deixar vocês escolherem uma... não ia falar nada, pode ser qualquer coisa, a gente ia simplesmente acatar
uma decisão, uma votação de vocês. Então, olha aí uma oportunidade de atrair mais gente para assinar o canal. E nos vemos, no próximo vídeo, na próxima quarta, falando da Crônica da Casa Assassinada, e nos vemos ainda sábado falando do nosso projeto Shakespeare com o Mercador de Veneza. Até mais!